Boa tarde, juventude Dinamis. Vocês estão felizes? Animação, gente, pra cima, pra cima. Animação. Amém. Quem veio aqui com muitas expectativas? O Senhor vai falar poderosamente conosco. E, bom, primeiramente queria agradecer a Deus, porque é Ele quem nos move. É por Ele, por meio dEle, todas as coisas foram criadas, feitas. E, bom, sem Ele nós não estaríamos aqui. Queria agradecer ao apóstolo Miguel Ângelo, à bispa Rosana, aos bispos nacionais, bispo Sérgio, bispa Ana, aos bispos de oração, bispo André, bispa Cris, ao pastor Alex também, está compondo o nosso time nesse dia, a todos vocês que vieram ouvir a palavra de Deus, vieram ouvir a voz do Espírito Santo e vieram entregar um louvor santo e agradável diante do altar. Amém? Bom, vamos começar do início. Bom, o tema de hoje é maturidade na fé. Por que eu falei vamos começar do início? Porque todas as coisas foram feitas e existem porque uma voz chamou a existência. Assim como no Gênesis, em todas as partes da Bíblia, todas as coisas foram e existiram, foram criadas por meio dessa voz poderosa, que é a voz de Deus. Então, lá em Romanos 10, versículo 17, diz assim: porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se, com a tua boca, confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Pai, por esse dia. Que o Senhor conduza os nossos corações nesse momento, Pai, para ouvir a tua voz, para frutificar, para multiplicar os frutos que serão desenvolvidos a partir desse dia, Senhor. Que não somente através da palavra, mas da intercessão e do louvor que será entoado neste dia. Que o Senhor use as minhas cordas vocais e que o Senhor se mova com liberdade, Pai. Que não seja a voz da Maria e que não seja as palavras da Maria, mas que seja a voz do Espírito Santo de Deus, conduzindo e transformando as nossas vidas. Amém. Bom, aqui nós conseguimos captar como que a nossa salvação foi desenvolvida. Pela palavra de Deus. Ainda em Romanos 10, versículo 8, nós vamos voltar um pouco, diz assim: porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Foi a palavra da fé que trouxe à existência a terra. Deus disse, haja luz. E Deus conduziu o profeta Ezequiel também a dizer sobre o Vale dos Ossos Secos para profetizar a vida. Deus também chamou Lázaro para fora. Então, e da mesma forma, também Paulo, que no caminho de Damasco, né, estava ali, indo traçar um caminho perigoso, né, e com intenções perigosas. Pode trazer. Mas o Senhor, foi lá, Saulo, por que você está me perseguindo? Foi essa voz que despertou a fé de Paulo. Bom, vamos ler novamente. Versículo 9, quer dizer. Se com a tua boca... Peraí. Tá certo. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. No versículo 17, diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Versículo 18. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Bom, se todos ouviram a palavra,
Se a palavra de Deus percorreu todos os confins do mundo, nós vamos citar hoje 2 exemplos de cristãos que ouviram a palavra de Deus, mas não desenvolveram a fé. E o primeiro exemplo está lá em Marcos 4,16. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. E lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Bom, aqui nós vemos um cristão. Pode colocar lá, Igor, para mim, o perfil desse cristão, dessa pessoa aqui que ouviu a palavra e que recebeu com alegria, mas não teve raízes, de pouca duração e se escandalizou por causa das perseguições. Olha o perfil desse cristão. Ele não tem raízes, como nós já enumeramos. São transitórios e inconstantes. Se escandalizam e não resistem às provações e dificuldades. Poxa, peraí, se a provação é aquilo que atesta que nós somos fiéis, que nós temos fé na palavra e no Deus que nós servimos, o cristão ele não pode se escandalizar com a provação. Ele pode até ficar triste, ele vai ficar chateado. Às vezes ele vai sentir muitas dores mesmo, porque é normal, nós ainda estamos num corpo mortal. Mas ele não pode se escandalizar. Segundo ponto, próximo ponto, se movem pelas emoções. São completamente levados e guiados pelos seus sentimentos. Se movem pelo agitar das águas. Lembra aquela passagem? No tanque, ele tinha lá um paralítico. E aí, existia um mover das águas, o anjo descia, agitava as águas. E aí Jesus chega para aquele homem e fala, você quer ser curado? E ele fala assim, mas você vai me levar no tanque? E Jesus estava ali de frente para ele perguntando, você quer ser curado? Ele estava provocando a fé daquele homem. E ele estava preocupado. Então as pessoas, às vezes, nesse caso aqui, se preocupam com, poxa, eu só vou mudar de vida quando aquele evento na igreja acontecer. Ou quando aquele pastor, quando aquele pregador... Mas não, é Jesus que está diante de você perguntando, você quer ser curado? Eu não preciso de pontes. Veja bem, não estou falando que eventos, né, congregacionais e que pastores, muito pelo contrário, são essas figuras espirituais que o Senhor colocou diante de nós como autoridade. Mas eu digo aqui de pessoas que não têm esse entendimento, de pessoas que simplesmente se apoiam nessas situações. Acumuladores de profecias. A pessoa chega, tipo, no ano novo, caraca, palavra profética. Aí chega, e aí vai passando, aí já vai esmorecendo, a fé já vai... Terceirizam a sua fé, fazem como o povo de Israel. Vai lá, Moisés, suba você, nós vamos ficar daqui. Nós temos medo. Dependem sempre das orações. Ora por mim, mas a pessoa mesmo não ora. A última coisa que ela vai fazer é recorrer a Deus. E a última. Usei um termo aqui entre os jovens, talvez alguns vão entender, do worship, mas se o pede parar, eles param. Se a ambiência parar, eles param. Eles vivem sempre em sintonia com sentimentos, no êxtase, da emoção, a euforia. Mas se parar, eles param. Esse, com certeza, é um exemplo de fé imatura, que não entende como que o reino de Deus funciona. Lá em Marcos 4, versículo 30, diz assim, disse mais, aqui assemelharemos o reino de Deus, ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves dos céus poderem aninhar-se à sua sombra. E com muitas parábolas semelhantes... Tá certo isso? Espera aí, deixa eu ver aqui. Só um minutinho, gente. Deixa eu ver até onde vai.
Marcos 4. Tá certo, tá? É só até o 32. É só isso mesmo. Dessa forma, é assim que Cristo fazia uma analogia com o reino de Deus. Em outras parábolas, ele fala que a semente, ele compara a semente da mostarda com a fé, que apesar de começar pequena, o objetivo dela é se tornar uma árvore que gera frutos. E é o que ele diz: cresce e se torna maior que todas as hortaliças. O começo pode parecer humilde, e Deus fala que ele não despreza os começos humildes, os pequenos começos. Mas o desenvolver e o resultado é o verdadeiro objetivo do Evangelho. Não é você ficar no raso, é você gerar frutos de maturidade. É esse o lugar que o Senhor deseja que você alcance. Bom, e vamos comparar o nosso primeiro exemplo com Mateus 7. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Gente, eu estava analisando os 2 versículos, e se vocês forem reparar lá em Marcos, diz que a semente foi semeada em solo rochoso. Pois espera aí, qual é a diferença? Se ela foi semeada em solo rochoso e o homem que edificou a casa sobre a rocha permaneceu, o que aconteceu aqui? Primeiramente, essa rocha, Petros, né? É a rocha verdadeira. É a grande rocha. É Cristo. E segundamente, esse solo aqui, o primeiro de Marcos, ele não desenvolveu raiz. Ele não solidificou, ele não se sustentou. Ele ficou no raso. Ao contrário da primeira semente que se escandalizou, aqui, ó. Porque foi edificada sobre a rocha. Ele não se escandalizou e mesmo os ventos soprando, mesmo caindo a chuva, mesmo transbordando os rios, ele estava lá firme, todos os cultos, as madrugadas de oração. Ele estava lá, estava na abertura do ano, na palavra profética, estava nos cultos de oração, estava na jornada de oração, estava nas quartas-feiras, está aqui na juventude, está nas terças-feiras. É perseverante, não se deixa levar pelas tribulações. Ele entende que as provações são uma forma de Deus nos amadurecer, de permanecer. Quem vai aqui para a academia, gente? Pode levantar a mão. A galera que gosta de postar o shape lá no Instagram, no story. Vai para a academia, né? Sem dor, sem ganho. Não espera o mesmo resultado da pessoa que levanta o peso assim, daquela que está quase morrendo. Não vai ser o mesmo resultado. Não vai. A pessoa que não se alimenta bem, a pessoa que não sofre lá, não adianta. Vai ficar lá 10 anos. Tem gente que eu vejo ela falando, faça academia a vida toda. Aí eu olho para a pessoa assim e falei, poxa. Entende? Porque a pessoa acha que é só, vai lá, bate o cartão, presença, fui, ó, tá pago, aí tira a foto. Mas não é assim. É justamente naquele momento, quando nós desenvolvemos, e agora, os nossos músculos espirituais, no secreto, quando ninguém vê, quando a gente passa por aquela dificuldade, domingo a gente está aqui sorrindo, alegre, ou não, mas estamos aqui alegres, mas quando a gente vai para casa, só Deus sabe o que a gente passa. Quando a gente está no trabalho, quando a gente está na escola, quando a gente está na faculdade, no ônibus, sabe? Só Deus sabe como nós estamos. E Ele viu o seu coração, Ele contemplou o seu coração, e nesse dia Ele viu que você estava aqui fiel, firme na rocha, dando frutos, e glórias a Deus por isso, amém? Bom, a fé, ela é o nosso alicerce, e aqui essa é a diferença.
bem desenvolvida. Eu vou citar agora o segundo exemplo do cristão imaturo. Está lá em Marcos 4, 18, versículo 18. Esse outro ponto aqui, nós vamos abordar sobre a fé abafada pelos cuidados do mundo. Os outros, esse outro grupo, o segundo grupo, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a fé, ficando ela infrutífera. Gente, isso aqui é muito perigoso, muito perigoso. Porque as pessoas, vamos lá, os cuidados do mundo, a ambição, a fascinação pelas riquezas, as coisas terrenas sufocam o crescimento e o amadurecimento da fé. Essas coisas não podem concorrer com a palavra de Deus, em hipótese alguma. Se o objetivo das nossas vidas se resumirem a ter um bom empreendimento, juntar riquezas, ter aquela casa naquele condomínio famoso que todo mundo sabe, né, de milionário, né? Não vou falar o nome. Se casar, a galera aí que está no Escolha Esperar, eu quero casar. Ser gabaritado, poliglota, ter status, usar roupas de marca. O objetivo final dessas pessoas são de pessoas que têm uma vida pobre e miserável. Porque toda a sua vida se resume a conquistas materiais. E a palavra de Deus diz que nós temos que buscar as coisas terrenas e não as coisas que são consumidas pela traça, pela ferrugem e pelo ladrão. Nós nascemos para conhecer e prosseguir em conhecer Cristo Jesus. E o que Paulo viu quando subiu ao terceiro céu e ouviu no caminho de Damasco resume o motivo pelo qual ele considerou toda a sua vida anterior. Conhecimento, religiosidade, tudo isso, status, como lixo, esterco, em algumas versões. Filipenses 3, versículo 5. Olha aí. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Vou parar aqui rapidinho, Igor. Olha quantas qualificações ele tinha. Para os fariseus, para as sinagogas, era o auge. Aprendeu aos pés de Gamaliel. Desenvolvido na parte acadêmica, na parte espiritual, na parte teológica, da lei, sabia tudo. Irrepreensível. Mas próximo versículo, Igor. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Olha esse objetivo, gente, das nossas vidas. Não tendo justificativa própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Para o conhecer. E o poder da sua ressurreição e o caminho dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. É isso, né? Tá. Gente, esse é o auge da nossa vida. Esse é o objetivo principal. Não estou falando aqui que você não pode ter um bom currículo, ter uma boa casa. Você pode desejar tudo isso. Com tudo que você viu como exemplo aqui. Não é errado desejar, não. Mas de todas essas coisas, nenhuma delas pode ocupar um espaço que pertence a um único Deus. Ele é único, Ele é soberano e Cristo Jesus é suficiente. Bom, agora nós vamos entrar no próximo ponto.
alcançando a maturidade plena. Nós chegamos agora a uma parte muito importante da nossa palavra. Ser versus viver. E todos vocês sabem que ser filho é diferente de se comportar como filho e de viver como filho. Assim também como, eu vou citar um exemplo aqui, você estar no mesmo ambiente que alguém não quer dizer que você está presente com ele. Já teve aquela experiência de você estar conversando com a pessoa e a pessoa... E você, fulano, tá ouvindo? A pessoa, tô. Não tá. Ou ela tá, mas ela tá assim, ó, tá lá maquinando. Mas provavelmente ela não está. Ela se distraiu com alguma coisa. Isso quer dizer que existe diferença de nós nascermos de novo através do Espírito e viver dirigido pelo Espírito. E o viver dirigido pelo Espírito é o que nos leva à maturidade. Romanos 8, versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viveres outra vez atemorizados. Lembra, gente? Escandalizado com a tribulação? Mas recebeste o espírito de adoção, baseados na qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Olha o resultado aí da fé que permanece, da fé madura. Mesmo sofrendo, mesmo sendo, como Paulo disse, sendo participante das dores com Cristo, temos um futuro glorioso com Ele. Seremos glorificados com Ele. Temos um objetivo, temos o resultado. Bom, ao recebermos o espírito de adoção e não de escravidão, não nos atemorizando, não preocupados com amanhã, ansiosos, como se fôssemos desprovidos de figura paterna, nós não somos órfãos. O Espírito do Pai testifica de que somos filhos dele, e se somos co-herdeiros com Cristo, compartilharemos de seus sofrimentos e provações, e venceremos, e compartilharemos de ser glorificados com ele. E esse filho que está no versículo 16, lá, ó, volta rapidinho. O próprio Espírito testifica que o nosso Espírito, somos filhos de Deus. Esse daí, ó, bota lá para mim, Igor. É teknon, do original grego, que significa criança, filho, descendência ou habitante. Na Bíblia, teknon é usado para se referir a um filho biológico, recém-nascido e imaturo. Lembra que nós falamos no início da pregação? Primeiro nós vamos começar do começo. Primeiro nós nascemos. Por meio do quê? Ouvir a palavra de Deus. E aí, ó, nós clamamos Abba, Pai. Porque somos teknon, somos filhos. Mas esse filho aqui, recém-nascido, imaturo, ele precisa desenvolver. Essa semente, como a de mostarda, pequenininha, tem um começo humilde, mas ela precisa crescer. E ela é usada, literalmente, para se referir a filhos biológicos, metaforicamente falando, filhos espirituais ou seguidores. E Romanos 8,18, já em Romanos 8,18, vai dizer assim, ó, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, as provações, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós, se permanecermos. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Esse filhos de Deus aqui, ó, versículo 19. Igor, me ajuda aí. É ruiós, não é teknon. Como assim? Qual é a diferença? Ruiós significa filho, descendente, maturidade e filhos maduros. E ele enfatiza a semelhança do crente com o Pai Celestial. Ou seja, assemelhar-se cada vez mais ao seu caráter ao viver na fé.
pode ser usado para se referir a filhos que atingem maturidade e assumiram o domínio da sua vida, filhos que têm traços fortes de caráter ou personalidade de seus pais, filhos que agem de acordo com a vontade do pai e demonstram seu caráter, descendente, ou seja, da posteridade de alguém. Ou seja, primeiro o Senhor nos chama tecno, primeiro Ele nos adota, primeiro nós começamos pequenos, para desenvolver e nos tornar ruiós, filhos maduros. Nos tornamos aqueles cuja fé, o caráter de Deus, com um Pai amoroso, nos exorta, prova e ensina. Aqueles que em caráter e vida se assemelham a Deus e que têm as suas vidas dirigidas pelo Espírito. E você pode voltar no versículo 19, Igor, por favor. Versículo 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos maduros de Deus. Existe uma ardente expectativa que foi o Senhor que plantou no coração da sua criação. O mundo está como está, porque os filhos de Deus maduros precisam enxergar que eles precisam avançar no território, eles precisam pregar a palavra. Eles já foram provados e aprovados na fé, eles já passaram, assim como Paulo disse, sei o que é passar necessidade, sei o que é viver com fartura, e agora eu dou resultados. Eu levo a palavra de Deus, porque a ardente expectativa da criação aguarda a revelação do que Deus fez na sua vida. Seu testemunho de fé não é para ficar escondido. O Senhor te deu algo muito grandioso. Onde você estiver, se alguém sentar do seu lado, irmão, vai chegando, e aí, tudo bem? Conta, fala. Eu tenho certeza que cada um aqui, se nós pararmos para ouvir, alguns sábados atrás eu ouvi cadê? Deixa eu ver. Lá, a irmã do Paradelo. Testemunho lindo dela. E se nós não pararmos para ouvir também, nós não vamos conseguir alimentar a nossa fé. E ouvir o testemunho de algumas pessoas, quando eu pude sentar e conversar, isso alimentou a minha fé, alimentou tudo que eu já tenho recebido. A fé, assim como uma semente, deve ser regada. Então nós temos que continuar. Cuidado com o que vocês ouvem. Cuidado com o que vocês ouvem. A fé precisa ser regada através da palavra de Deus. E hoje nós estamos sendo constantemente bombardeados. Deixa eu ver o horário. Constantemente bombardeados com coisas erradas. As pessoas estão normalizando o adultério, estão normalizando a pedofilia, estão normalizando a pornografia, estão normalizando tantas coisas, estão romantizando tantas coisas. E aí, quando você menos espera, você vai ligar uma série, um entretenimento, e você se depara com algo tão crítico, que é o que nós estamos vivendo nos últimos tempos. E as pessoas normalizando cada vez mais a mentira, cada vez mais o aborto, cada vez mais a corrupção. Contrariando o certo virou errado e o errado agora é certo. É uma troca de valores. Então, o mundo precisa que você seja a resposta da expectativa que foi plantada neles. Bom, e agora eu vou para algo para nós finalizarmos a nossa palavra de hoje, que mais ou menos no final do ano, e na própria palavra profética, o apóstolo falou algo a respeito de uma passagem que significa, que está lá em Isaías 42:16, que diz assim: guiarei os cegos por um caminho que não conhecem, fá-los-ei andar por veredas desconhecidas, tornarei as trevas em luz perante eles, e os caminhos escabrosos, planos. Estas coisas lhes farei, jamais desampararei. Posso citar 2 exemplos do que eu entendo nisso aqui. Quando o apóstolo falou isso, esse versículo marcou muito meu coração, porque apontava para um caminho
para algo que eu desconhecia. Algo que eu não tinha entendimento e ainda estou tentando imaginar, mas como diz a palavra, nem olhos viram e nem ouvidos ouviram. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem. Gente, cego não vê. Ele não conhece caminho nenhum. E mesmo assim, é como se Deus estivesse reforçando. É um lugar, é um caminho onde vocês vão andar por fé. Porque os seus olhos não vão ser capazes de te guiar, somente a minha voz. E só aqueles que são maduros na fé vão ouvir, vão entender e vão me seguir. E vão andar por caminhos que foram aplanados por Ele mesmo. E a estes, Ele jamais desamparará. Assim como Pedro. Pedro estava dentro do barco. A vida inteira Pedro teve domínio do barco. Ele dominava, era a área dele que ele tinha desenvolvimento, ele tinha certeza, ele sabia quando que tinha que jogar a rede, não sei o quê. Eu não sei de nada, né, gente? Então, ele conhecia do leme, do barco. Eu não sei, gente, eu falei do barco. Eu não conheço o barco, mas eu tenho certeza que Pedro entendia. Ele tinha domínio, era a área que ele tinha domínio, assim como Paulo tinha domínio da lei de Moisés. Mas de repente, ele fala, Pedro, vem andar comigo. Eu estou te convidando a andar num caminho onde você vai precisar abrir mão de tudo aquilo que você tem segurança. Abrir mão de tudo aquilo que você tem domínio. Para andar num caminho onde você vai depender somente de mim. E você vai andar sobre a minha palavra. A fé na palavra que eu estou liberando sobre você. E aí Pedro vai, se distrai. Por algum momento ele afoga, mas o Senhor vai lá e sustenta. Porque é assim que Ele vai fazer, não vai desamparar. Mesmo que os nossos olhos, mesmo que o vento sopre, Ele não vai permitir que você tropece, que você caia, que você se desampare. Mas Ele será o seu sustento. Que vivemos nessa fé verdadeira. E possamos entender que a fé vem pelo ouvir. Mistério do louvor, pode entrar. Vem pelo ouvir a voz de Deus, as suas palavras, que vivifica os mortos, sendo a fé verdadeira. É esta que desenvolve, permanece, amadurece, enfrentando as adversidades e instabilidades de todas as lutas que Cristo jurou vencer e venceu. E juntamente com Ele vencemos também. Que vivamos nessa fé verdadeira e genuína, que não se deixa levar pelos sentimentos, não se escandaliza com as provações por causa da palavra, mas antes confirma aquilo que foi nos dado como dom, vindo diretamente de Deus. Não deixe os cuidados do mundo concorrerem com a palavra. Não terceiriza a sua vida espiritual e de oração. E aqueles que não buscam as coisas terrenas mais do que as coisas celestiais. A Cristo. Aqueles que amam de todo o coração a Deus. E aqueles que têm verdadeiro interesse em atender a expectativa de Deus a nosso respeito. Maduros e habilitados para viver o sobrenatural com Jesus. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor, por cada um que está aqui. Senhor, nós declaramos em nome de Jesus que essa palavra, assim como já foi falada, Jesus, que seja plantada e que gere frutos. Senhor, nós declaramos uma geração, Pai, completamente sensível à sua voz, que não apenas ouve como exemplo dos cristãos imaturos, que não desenvolveram raízes ou que se deixaram abafar pelos cuidados do mundo, não, Senhor, mas somos aqueles, Jesus, que frutificaram, multiplicaram e deram 100 a 60, a sua semente multiplicaram. Senhor, em nome de Jesus, desenvolve a nossa maturidade, porque a tua palavra diz que se nós pedirmos, o Senhor não nos negaria. Atenda a necessidade e a fome espiritual dos seus filhos, Jesus. Que sejamos, Senhor, como aqueles que entendemos o chamado, que entendemos a voz do nosso Senhor, que viemos a desviar a nossa rota daquilo que anteriormente desejávamos tratar para
traçar, mas para viver aquilo que o Senhor designou para nós, abrindo mão, Senhor. E nós possamos abrir mão daquilo que confiamos, daquilo que nós temos segurança para viver por fé, Jesus. E nós possamos te amar, Jesus, acima dos bens materiais, acima do dinheiro, acima do status, acima das roupas de marca, acima, Senhor, dos objetivos pessoais. Senhor, acima, Jesus, de tudo aquilo que possa ocupar o nosso coração. E nós venhamos a nos encontrados por Ti, Jesus, com um coração leve, desprendido, Senhor, de todas as coisas terrenas. Um coração como de peregrino, Jesus, nessa terra, que não se apegou às coisas terrenas, mas que assim como Abraão, que olhava firmemente para Ti, Jesus, com o objetivo de uma pátria celestial. E nós possamos desejar, Senhor, essa pátria celestial, Jesus. Atender a expectativa que o Senhor tem a nosso respeito, Senhor. Gerando frutos naquilo que o Senhor nos chamou, Pai. Nossa verdadeira vocação, Pai. E nós possamos nos apresentar, Jesus, purificando, Senhor. Purificando todos os dias, Jesus. As nossas vestes, Jesus. O nosso coração, Pai. Mãos limpas e coração puro. E nós possamos nos encontrar, Senhor, com um coração sincero diante do Senhor, Pai. E que neste momento de adoração, Pai, os corações sejam quebrantados, Senhor. E nesse momento de adoração, Pai, nós te oferecemos um coração disponível. Mais uma vez, confirmando a fé que nos foi confiada. Dizemos sim, amém para o teu chamado. Dizemos sim, amém para tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Sim, amém a viver uma vida não pautada nos sentimentos, nas emoções, vivendo o tempo todo dependente de terceiros para viver uma vida espiritual, mas nós estamos agora sendo completamente renovados à fé, Jesus, sendo completamente transformados, Senhor, para viver o extraordinário, Jesus, e atender, Pai, a Tua palavra a nosso respeito, Jesus, não sendo acumuladores de profecias, Pai, mas aqueles que assim quando Cristo se posicionava, assim quando João Batista se posicionava, eles citavam uma passagem bíblica e falaram: esses verdadeiramente, neles se cumpriram a profecia, como já dizia Isaías, como Jeremias, como todos os outros profetas. As palavras se cumpriam porque eles se posicionavam com maturidade. E nós possamos nos posicionar com maturidade, Jesus. Desperta os nossos corações nesse dia, Pai. Obrigado porque estamos aqui, porque permanecemos na Sua palavra, porque somos maduros na fé, Jesus. Porque somos aqueles, Jesus, que ouvimos a Sua voz, porque somos Suas ovelhas, somos Seus filhos. Somos aqueles que somos completamente dependentes da Sua palavra. E é ela que vai sustentar os nossos passos durante os próximos meses, até o final do ano, até o final das nossas vidas. Nós atenderemos a Sua voz e seremos obedientes em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por esse dia, Pai. Frutifica, Pai, a palavra aqui, Senhor. Amém. Se coloque de pé, meu amado, porque o nosso momento de clamor vai se perdurar mais um pouco. Meu amado, abra sua boca. Abra sua boca e se posicione. Se posicione neste momento. Traga à memória aquilo que tem se levantado contra a sua vida neste momento. Traga à memória agora. Traga à memória agora aquele servo doente que está na sua casa. Porque o Senhor está nesse lugar. E você vai abrir a sua boca para dizer: Senhor, envia uma palavra. Envie uma palavra. Meu amado, coloque agora a sua fé em prática. Coloque a sua fé em prática neste momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, esteja submetendo, Senhor, as nossas vontades às Tuas, Pai. Esteja gerando, Senhor, neste momento, em nossos corações, na nossa consciência, aquilo que o Senhor tem como propósito, aquilo que o Senhor tem como milagre para manifestar nesta noite. Nós abrimos a nossa boca porque nós temos fé que o Senhor é autoridade sobre toda autoridade, e que o Teu nome está acima de todo nome, e que uma palavra que sai da Tua boca pode curar, pode ressuscitar um morto, pode lançar por terra a depressão,
pode lançar por terra a ansiedade, pode lançar por terra um divórcio já encaminhado. O nome de Jesus está acima de todo nome. É isso que cremos e é isso que professamos. É isso que professamos. Nós colocamos essas palavras materiais no nosso mundo. Nós transmitimos porque ela sai direto do trono de Deus. Porque esta é a tua vontade. Cura neste dia Cura neste dia manifestada, doença neste dia cai por terra, laudos nesse dia caem por terra, divórcios nesse dia caem por terra. Em nome de Jesus, é com fé que louvamos, é com fé que engrandecemos o teu santo nome, Pai. Que os nossos olhos estejam voltados para ti, Senhor, para te engrandecer, para te bendizer, para te adorar e para proclamar o teu santo nome. Não vivo pelo que creio, eu vivo pelo que creio. Minha esperança está num Deus que nunca perdeu. Sim, eu vivo pela fé. Você vive por fé, amado. Sim, eu vivo pela fé. Proclame. Que faz milagres, que muda a história. A fé que põe gigantes no chão, é nela que eu creio. A fé que faz milagres, que muda a história. A fé que põe gigantes no chão, é nela que eu creio. É nessa fé que a nossa vida está alicerçada. A que põe gigantes no chão. Proclame, entenda. Não vivo pelo que vejo,
Ó minha alma, se levante, ande sobre as águas, abre os seus olhos e veja Deus chamando. Ande sobre as águas, porque te abate, ó minha alma, se levante, ande sobre as águas, abre os seus olhos e veja Deus chamando. Ande sobre as águas, porque te abate, ó minha alma, se levante, ande sobre as águas, abre os seus olhos e veja Deus chamando. Ande sobre as águas, se o meu mundo desabar e o chão faltar debaixo dos meus pés, caminharei, pois não preciso ver, eu preciso crer que tu estás comigo, meu Deus. Tu estás comigo, meu Deus. Tu estás comigo, meu Deus. Que muda a história, a fé que põe gigantes no chão, é nela que eu creio. Cante, igreja. Vamos, igreja. Fé que faz milagres. Que muda a história, Fé que põe gigantes no chão, é nela que eu creio. Glória a Deus. Você crê que a sua fé tem poder? Diga, eu creio que a minha fé tem poder para fazer gigantes caírem. Glória a Deus, nós cremos, Jesus, no teu nome que é poderoso para fazer infinitamente mais. Nós estamos firmes, amém? Estamos firmes em um reino eterno. Isso que está escrito na sua camisa não é à toa, é verdadeiro. Nós estamos firmes na rocha que é verdadeira. Por isso, nós sempre clamaremos o nome do Senhor Jesus. Clame por todo mundo. Quem é este Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais? Glória a Deus. Você pode levantar as suas mãos e bendizer o nome do Senhor Jesus, porque Ele é digno no nosso louvor, amém? Glória a Deus. Jesus. Declare. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo, Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que a esperança e liberdade, o amor de Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar.
sobre sua família. Clame o santo nome, Jesus. Oh, 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 oh. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Oh, sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome, Jesus. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão. Declare. Ansiedade, medo, saiam agora. Clamo Jesus. Clame este nome que é poderoso para fazer infinitamente mais. O nome que precisa ser proclamado em todos os cantos. O nome de Jesus, declare pelas ruas. O nome de Jesus, sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Declare com fé. Sobre sua família, clame o santo nome, o nome Jesus. Declare o nome poderoso. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome, Jesus. Declare o nome dele. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome, Jesus. Glória a Deus. Clame este nome. Amém. Glória a Deus. Em 2 Coríntios 5:7 diz que nós vivemos pela fé e não pelo que nós vemos. Uma palavra, uma confissão, um passo de fé pode mudar uma vida inteira. Nós servimos ao Deus dos impossíveis e nada resiste à glória e o poder do nosso Deus. Então abra a sua boca, louve e engrandeça o nome desse poderoso Deus. Não tem como ficar calado diante da presença de um Deus tão maravilhoso quanto o nosso. Erga as suas mãos, louve e engrandeça dia após dia ao nome desse santo Jesus, amém? Se estou cansado, és meu repouso. Faz tua luz brilhar na escuridão. Se estou perdido, és o caminho. Tua voz me põe de pé. Corro para ti.
faz tua luz brilhar na escuridão. Se estou perdido, és o caminho. Tua voz me põe de pé. Corro para ti, 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 corro para ti. Teu amor perfeito me tirou o medo das trevas, me guia para a tua luz. E não há muralhas, e não há demônios que fiquem de pé ao som da tua voz. Basta uma palavra e tudo muda. Basta uma palavra e os mortos voltam a viver. Basta uma palavra e Deus derrama a cura. Basta uma palavra. Basta uma palavra e tudo muda. Basta uma palavra e os mortos voltam a viver. Basta uma palavra e Deus derrama a cura. Basta uma palavra. Teu amor perfeito me tirou o medo das trevas, me guia para a tua luz. E não há muralhas, e não há demônios que fiquem de pé ao som da tua voz. Basta uma palavra e tudo muda. Basta uma palavra e os mortos voltam a viver. Basta uma palavra e Deus derrama a cura. Basta uma palavra. Basta uma palavra e tudo muda. Basta uma palavra e os mortos voltam a viver. Basta uma palavra e Deus derrama a cura. Basta uma palavra. Corro para ti, corro para ti, corro para ti, corro para ti. Basta uma palavra, os mortos voltam a viver. Basta uma palavra e Deus derrama a cura. Basta uma palavra. Meu amado, louve, engrandeça o nome desse Santo Jesus. O Senhor, que agiu poderosamente lá no retiro, é o mesmo que age aqui nesse lugar. O fogo que arde no seu coração é o fogo santo de Deus. O nosso Deus se entregou por nós. Ele se entregou por nós publicamente. Então não adore ao Senhor no privado. Louve e engrandeça, porque o mundo inteiro precisa ser cheio da glória de Deus. Todo mundo precisa conhecer o nome desse santo e poderoso Jesus que nos salvou. Esse Jesus que se entregou por nós é o mesmo Jesus que está aqui nesse lugar. O Jesus que ressuscitou. O Jesus que nos traz a paz que excede todo entendimento. E nada, nenhuma doença, nenhum problema, ansiedade, depressão, nada fica de pé perante esse Deus. O Deus que age aqui. Então abre a sua boca, louve e engrandeça, profetize. Uma palavra traz a cura para a sua vida. Uma palavra, uma fé, um passo de fé. Um passo de fé pode transformar uma vida inteira.
Então cante novamente que basta uma palavra. Basta uma palavra, os mortos voltam a viver. Basta uma palavra e Deus derrama cura. Basta uma palavra. Basta uma palavra e tudo muda. Basta uma palavra, os mortos voltam a viver. Basta uma palavra e Deus derrama cura. Basta uma palavra. Basta uma palavra e tudo muda. Basta uma palavra, os mortos voltam a viver. Basta uma palavra e Deus derrama cura. Basta uma palavra. Aleluia! Aplauda com força ao Senhor. O mais forte, meu amado, o mais forte. Porque basta uma palavra do nosso Deus e a cura aconteceu na sua vida. Com força, continue aplaudindo. Porque a alegria do Senhor é a nossa força, amém? Você está feliz por estar na casa do Pai? Você recebeu esse milagre na sua vida? Achei fraco, hein? Você recebeu esse milagre na sua vida? Então, com alegria, vamos declarar e bendizer o nome de Deus, porque a glória dele manifesta nesse lugar, amém? Aleluia! Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a tua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a tua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a tua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar
dos reis, e ele está assentado sobre o trono e reinará eternamente sobre a terra e os céus. A nossa esperança está no leão da tribo de Judá, amém? Vamos chegar aqui um pouco mais pra frente, gente, por favor. Cadê o povo de Dinamis? Cadê a energia aqui, gente? Cadê os jovens? Com muita fé, não foi muita unção. Cadê as palmas? Todos os povos, os reis que buscaram o Senhor. Ouve-se o gado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Velhos reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevalecer. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se prostraram ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevalecer. Verão e virão, ansiam aprender sua lei, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevalecer. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, a nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra. Ó, esperança de Israel, ó, esperança de Israel. Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Suba aos montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem, vem, vem! Suba aos montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Suba aos montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem, vem, vem! Suba aos montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem, 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 vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem!
Estão pedindo pouco. Se não pedir, não vai ter, gente. Não vai ter. O que vocês querem? Deus que quebra todas as cadeias. Deus que quebra todas as cadeias. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Que purifica, justifica e santifica. Oh, tu és tremendo, maravilhoso, ex-conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de água viva, vem cristalinar e me saciar e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei o seu amor. Alegria, vida eterna e louvor. Deus que quebra todas as cadeias. Deus que quebra todas as cadeias. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Tu és o Deus que quebra todas as doenças. Que purifica, justifica e santifica. Tu és tremendo, maravilhoso, ex-conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de águas vivas, vem cristalinar, que me sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Oh, aleluia, eu tenho paz, pois encontrei o seu amor. Alegria, vida eterna e louvor. Grita o nome dele! Com mais força, em nome de Jesus, vamos lá! Jesus Cristo! Videira, oh, tu és tremendo, maravilhoso, conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de água viva, vem cristalinar, que me sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei o seu amor. Alegria, vida eterna e louvor. E o nome dele é... Com força! Amém! Pós-culto, a gente aqui atrás. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos dar a bênção final. Levante suas mãos aos céus. Pai amado, Pai bendito, te louvamos, Senhor, por esse momento, Pai, de engrandecimento do Teu nome, Senhor. Estamos aqui, Senhor, com o coração, Senhor, alegre, feliz, Pai, porque nós celebramos ao único Deus, único, fiel, verdadeiro Senhor Jesus das nossas vidas, Pai. Deus amado, agora teremos um momento também agora de confraternização, Senhor. Sim, Deus, que nós possamos
ter mais comunhão com os nossos irmãos, Senhor. E aqueles depois, ao retornarem para os seus lares, Senhor, nós pedimos a Ti, Pai, que o Senhor os proteja, livra-os de todo o mal, Senhor, do homem mau, do fraudulento, do enganador, do sanguinário, Senhor. E que esses jovens, Senhor, saiam daqui, Senhor, felizes, alegres, para poder, Senhor, manifestar para lá fora esse mundo que jaz do maligno, Senhor, a Tua verdade, a Tua alegria e a Tua paz, Senhor. Glórias a Deus, Te louvamos e bendizemos o Teu santo nome, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus! Tem mais um? Tem mais um? Cadê a alegria? Vamos mais! Gente, sempre pra cá, tá? Por favor, vem. Vem tuas águas agitar.